Vamos então continuar. Agora não vai ser preciso. Vamos continuar os nossos trabalhos com uma nova audição. Temos connosco a doutora Ana Cristina Tapadinhas e o doutor Paulo Fonseca da DECO, a quem muito agradeço a disponibilidade e a manifestação de interesse para colaborar connosco neste processo de reflexão. Como sabem, estamos situados no quadro de um grupo de trabalho que o Sr. Presidente da Assembleia decidiu promover, constituído de uma forma mista, tanto por representantes dos grupos parlamentares deputados, como pelos dirigentes dos departamentos da administração do Parlamento, para ambos tentarmos concorrer no sentido de uma avaliação partilhada, tanto do modo como até agora estão a ser utilizadas as tecnologias de comunicação e os modos de interação com a sociedade por parte do Parlamento, como de avaliar o que podemos fazer de mais e de melhor no sentido da inovação, do aperfeiçoamento, de uma maior interação com a sociedade civil, e é justamente com este propósito que gostaria de vos ouvir. Muito bem. Se estiver de acordo, dava-lhe a palavra. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos os senhores deputados e demais presentes. Eu gostaria naturalmente, em nome da DECO, de agradecer a disponibilidade que demonstraram em ouvir-nos, na medida em que foi noticiada a existência e constituição deste grupo de trabalho e desde logo a DECO, aliás, como é seu apanágio e fruto do relacionamento que tem tido com a Assembleia da República, entendeu por bem solicitar a presença para uma audição neste grupo de trabalho, tendo em vista dar a conhecer aquilo que são as nossas preocupações e também, como é regra, dar a conhecer aquelas que são as nossas propostas de sugestões para aquilo que se pretende, que é um Parlamento mais próximo dos cidadãos e, naturalmente, contribuir desta forma também para o objetivo último, que julgo ser este grupo de trabalho, de uma democracia cada vez mais participativa. Naturalmente que pedimos esta audiência, esta participação, na medida em que todos conhecem a DECO, e eu naturalmente não vos maçarei com as nossas atividades, mas sendo uma associação de representatividade genérica com cerca de, ou mais de 450 mil associados, e tendo um longo trabalho, como todos conhecem, ao longo destes 42 anos, no que respeita ao apoio à informação ao consumidor, à formação e também à representação, entendemos por bem solicitar esta presença, à qual agradecemos ter sido respondida de forma positiva. Naturalmente que tem sido muito o contacto ao longo destes anos que a DECO tem tido com a Assembleia da República, não só no âmbito da emissão de pareceres, mas também fruto daquilo que são as nossas reivindicações, que muitas vezes resultam de estudos que são publicados nas nossas revistas, que resultam das reclamações dos consumidores, e desta forma queremos dar voz aos consumidores, mas também de outras iniciativas que temos tido ao longo destes anos, nomeadamente refiro-me concretamente ao direito de petição. Como devem imaginar os senhores deputados, naturalmente que teríamos, eu diria, matéria para contactar diretamente e apresentar petições de uma forma muitíssimo mais regular do que aquilo que fazemos. Mas entendemos por bem que este é um verdadeiro exercício, é um instrumento de verdadeiro exercício da cidadania e, portanto, utilizamo-lo com alguma parcimónia, com cuidado, e sempre que estão em causa aquilo que consideramos os atentados aos direitos dos consumidores, que violam a legislação e que, naturalmente, fruto das competências inerentes da própria Assembleia da República, entendemos que o legislador tem aqui um papel fundamental, que é o de alterar a legislação. E, portanto, fazemos-lo, como disse, com parcimónia, não tentando banalizar este instrumento e fazemos-lo, às vezes, em matérias que são de difícil percepção aos olhos dos consumidores. Refiro-me concretamente à primeira petição que apresentámos aqui dos custos extras da eletricidade, dos custos económicos de interesse geral. Foi, de facto, uma matéria que nós trabalhámos ao longo dos anos e que, como devem calcular os senhores deputados, foi uma matéria que teve que ser comunicada ao cidadão, ao consumidor, e é de uma especial complexidade. Ainda assim, este é o nosso métier, esta é a nossa missão, é descomplexificar aquilo que é a linguagem mais técnica para ser perceptível aos olhos do cidadão. E, portanto, feito este introito, e dizendo também que, não obstante trazermos aqui aquelas que são as nossas preocupações no contacto com a Assembleia da República, digamos, através
daquilo que se pretende com este grupo de trabalho e que muito evidenciamos e realçamos de forma positiva, que é a utilização das novas tecnologias de informação, o reforço dessas tecnologias e também o reforço de novas formas de comunicação, gostaríamos de deixar aqui a primeira nota, que é de, comparativamente a outros parlamentos, efetivamente, consideramos que o site da Assembleia da República tem, de facto, uma página com informação, com grande informação, com muita informação sobre a atividade da Assembleia da República e que, naturalmente, não podemos olvidar que a Assembleia da República, sendo um órgão de soberania, não se pode escusar ao cumprimento de determinados requisitos legais e determinado tipo de formalidades. Não obstante estas considerações, gostaria de centrar a minha apresentação, ou a minha comunicação, melhor dizendo, em 3 pontos que vos gostaria de comunicar, que são, por um lado, dar a conhecer aquela que tem sido a nossa própria experiência no que respeita à utilização das plataformas digitais, de que forma é que a DECO tem chegado aos consumidores e aos seus associados, e daqui retirando-se, naturalmente, não se fazendo uma analogia, porque nós somos uma associação de defesa dos consumidores, senhores deputados, estamos aqui a falar de um órgão de soberania, mas que de alguma forma, em nosso entender, pode contribuir para aquilo que é a melhoria de todo este processo, que julgo que é este o intuito. Em segundo lugar, falar também daquilo que tem sido o nosso relacionamento com a Assembleia da República e de que forma é que as novas tecnologias de informação, o site pode potenciar este nosso relacionamento, as dificuldades que encontramos e as propostas que vos aqui trazemos. E depois também, em último lugar, dar-vos a conhecer aquelas que são as preocupações, em nosso entendimento, de um cidadão que utiliza o site da Assembleia da República e, mais uma vez, trazendo sugestões de melhoria do mesmo. Portanto, julgo, Sr. Presidente, que daremos conta e, naturalmente, disponíveis para as perguntas que os senhores deputados entenderem por convenientes. Eu começaria, então, por falar naquilo que tem sido a nossa experiência, porque nós, efetivamente, publicamos revistas, mas o mercado digital está aí, como todos sabemos, e temos que nos adaptar àquilo que é a digitalização da sociedade. E nesse sentido, e tendo em conta que temos como missão e nos nossos estatutos a mobilização dos consumidores, envolvê-los, estar próximos, responder às suas necessidades, trabalhar com eles, a nossa agenda, não só trabalhar para os consumidores e associados, mas trabalhar com os consumidores, temos na realidade desenvolvido um conjunto de ações em que utilizamos diversas metodologias, desde logo focus group, no sentido de saber quais são as reais necessidades dos consumidores, o que é que eles consideram que uma associação que os representa, que iniciativas deve ter, que acautele devidamente os seus interesses. E esta metodologia, eu devo dizer, que tem sido uma metodologia que muito nos tem ensinado, no sentido de termos também um processo de melhoria no relacionamento que temos com os consumidores. Por outro lado, nas plataformas digitais que desenvolvemos, tentamos, como sempre até o fazemos, até porque já o fazemos na revista, ter uma linguagem completamente, descomplexificada, uma linguagem simples, uma linguagem acessível, plataformas apelativas que o consumidor possa aceder facilmente, cujo preenchimento dos dados seja fácil, para que possa participar, para que possa ser envolvido na ação e para que ele também possa ser responsável nesta participação ativa que temos, eu diria, na nossa democracia dentro da DECO. E, portanto, aquilo que fazemos é simplificar a linguagem, ter plataformas, como eu disse, apelativas, ter perguntas frequentes, porque é muito importante que os consumidores saibam o que nós estamos a fazer com base naquela ação. Termos e condições, a metodologia e quais são os objetivos que visamos alcançar. Por outro lado, algo que se tem revelado muito importante para nós tem sido a utilização dos meios audiovisuais, ou seja, humanizar a mensagem, a utilização de vídeos em que um porta-voz da DECO consegue explicar de forma simples e clara qual o objetivo da ação. Também muito importante e naturalmente fundamental, tendo em conta que nós somos uma associação de consumidores, eu calculo também muitíssimo importante para a Assembleia da República, a questão da informação acerca do processo, do desenvolvimento do processo e um contacto regular e periódico sobre o estado desse mesmo processo. Portanto, temos como escopo, eu diria, uma mensagem bidirecional. Solicitamos que os consumidores se juntem a nós nestas ações, mas naturalmente temos a obrigação e o dever de lhes dar conta daquilo que se está a passar no âmbito deste processo. E depois temos outras metodologias que são para nós também fundamentais,
cá está, neste processo de evolução, de melhoria contínua, que é a avaliação por parte dos consumidores que utilizam as nossas plataformas, no sentido de nos darem a conhecer aquelas que são as suas insatisfações relativamente ao todo o processo, como disse e reitero, tendo em vista a melhoria destas iniciativas. Dou um pequeno exemplo que foi muitíssimo falado, que se prendeu com a devolução, o processo de devolução das calções, que certamente todos conhecem. Em pouco tempo nós conseguimos dar informação, portanto criar uma plataforma que permitia ao consumidor, de uma forma muitíssimo simples, inserir os seus dados, escolher qual era o prestador de serviço de água, de eletricidade ou de gás, e imediatamente nós iniciávamos uma mediação e contactávamos este prestador, e no espaço de 2 meses, Paulo, corrige-me se estiver errada, recebemos mais de 100 mil pedidos dos consumidores e conseguimos dar resposta a estes pedidos. Portanto, esta interação e a resposta imediata que o mundo digital nos exige é absolutamente fundamental. No que respeita ao relacionamento da DECO com a Assembleia da República, eu inicialmente referi que felizmente tem sido muito, nós temos privilegiado este contacto, privilegiamos-nos de uma forma cautelosa e rigorosa, com base em estudos e em reclamações que os consumidores nos fazem chegar, e não obstante, e muito embora também sejamos convidados a estar presentes em audiências parlamentares para darmos a nossa opinião, focar-me-ei agora nas dificuldades que encontramos e que entendemos que poderão ser ultrapassadas de acordo com, e salvo melhor opinião naturalmente, de acordo com a nossa perspectiva, no sentido de um melhor fluxo de informação no que respeita às organizações da sociedade civil, e refiro-me aqui naturalmente em nome de todas, mas especialmente em nome da DECO. Muitas são as audições parlamentares, poucas têm sido as petições que temos apresentado no Parlamento, e aquilo que sentimos e todos nós na DECO trabalhamos diariamente estas questões e sobretudo os juristas estão muito atentos a tudo quanto é o processo legislativo, temos muita dificuldade em conseguir acompanhar aquelas que são as nossas iniciativas no Parlamento, ou seja, em que fase é que está o processo, está no relator, o que é que aconteceu a seguir, já desceu à especialidade, vai à generalidade, temos dificuldade em acompanhar o desenvolvimento e o estado do processo, não só no que respeita às petições, mas também ao resultado das audições parlamentares. E nesse sentido, e também, senhores deputados, tendo em conta a transversalidade da nossa intervenção, muitas vezes aquilo que sucede é que temos que ter juristas dedicados à verificação dos trabalhos que decorrem nas comissões parlamentares, das suas agendas, dos grupos de trabalho que estão inseridos dentro das comissões parlamentares, e muitas vezes, infelizmente, quando queremos dar uma opinião, verificamos que o prazo já passou e não o podemos dar, e sabemos que tínhamos para aquela questão contributos positivos. Nesse sentido, e porque temos estas dificuldades, se calhar nossas, não do mal do site, não imputáveis à Assembleia da República, mas nossas mesmo, aquilo que preconizamos e a proposta que aqui apresentamos, no sentido de ser ultrapassada esta questão, porque estamos em crer que, como nós, outras organizações da sociedade civil sentirão o mesmo, aquilo que entenderíamos como aproveitar efetivamente as novas tecnologias e evoluir no sentido de uma maior proximidade daquelas que são as organizações que representam determinados e diversos interesses, seria a criação no próprio site de um espaço para a sociedade civil. Ou seja, em que efetivamente nesse espaço fosse dada a conhecer informação sobre as temáticas que estão a ser trabalhadas, e dentro do próprio espaço fosse criado um perfil do utilizador em que, fruto da iniciativa, imaginemos que a DECO teve no âmbito de uma petição, de uma audição parlamentar, pudéssemos acompanhar este desenvolvimento deste trabalho. Estamos em crer que este sistema e esta criação de um espaço para as organizações da sociedade civil daria visibilidade às iniciativas da Assembleia da República. A Assembleia poderia beneficiar justamente do facto desta informação estar atualizada e estar direcionada a determinado público-alvo e, nesse sentido, recolher com mais premência os contributos das organizações da sociedade civil,
e, portanto, e aliás, como é feito, devo dizer que esta realidade não inventámos a roda. Se verificarmos um conjunto de sites de outras organizações que não parlamentos, mas também alguns parlamentos, encontramos, de facto, espaços para a sociedade civil em que é criado um perfil do utilizador, naturalmente, de organizações da sociedade civil, que permite uma maior interconexão e uma maior relação, uma maior bidirecionalidade com as organizações da sociedade civil. Relativamente, e agora colocando-nos na posição de cidadãos, que na verdade somos técnicos e trabalhamos de facto de uma forma muito próxima com a Assembleia da República, mas tentando colocar agora o chapéu de um cidadão relativamente à própria usabilidade do site e naturalmente, reitero aquilo que disse anteriormente. Não nos podemos, e a DECO não se olvida, das necessárias formalidades e do cumprimento dos requisitos legais que são, de facto, da responsabilidade da Assembleia da República e, naturalmente, o site da Assembleia da República tem, de facto, muita informação, mas aquilo que sentimos enquanto cidadãos é que a informação que delas contém é pouco intuitiva para o cidadão, é pouco apelativa, é pouco usável. A linguagem é demasiado complexa, é demasiado técnica. Vejamos, numa consulta ao site, e muito embora possamos, como nós fazemos, subscrever a newsletter, descobrimos no site, no comunicar, que nos parece de facto uma iniciativa muitíssimo boa, o parlamentês, que no fundo descodifica aquilo que é a linguagem parlamentar. Parece-nos extraordinário, mas quer dizer, é preciso fazer vários cliques, é preciso procurar para chegar a esta informação. E para o cidadão isso é absolutamente essencial. Lá está, esta é a forma de envolver o cidadão, de os aproximar e de se tornar responsáveis e os fazer participar naquilo que se pretende, que é a democracia. Como disse, por outro lado, algo extraordinário, o site tem um reduzido, isto também a DECO sempre diz isto, o tamanho da letra é manifestamente reduzido. Bem sei que já vamos para velhos, mas de facto é de uma dificuldade enorme conseguir ler algumas das coisas e, portanto, o tamanho da letra é, em nosso entender, manifestamente reduzido. A pesquisa, muito embora tenha muita informação, e como disse, não retirando a necessidade da formalidade, é uma pesquisa que para o cidadão é demasiado técnica e aquilo que nós entendemos e consideramos e entendemos que deveria ser uma melhoria, um passo à frente neste Parlamento que todos desejamos, neste Parlamento digital, era para o cidadão, de facto, criar uma pesquisa por temas. Eu bem sei que tem lá assuntos, mas a seguir tem tantos campos para serem inseridos, iniciativas parlamentares, apreciações parlamentares. O comum do cidadão não sabe de facto o que é que deve pesquisar e regra geral, quando tenta fazer a pesquisa, depois não consegue encontrar aquilo que procura. Por outro lado, também não existe um espaço para o cidadão ter acesso às informações e às iniciativas que os senhores deputados têm relativamente às regiões pelos quais foram eleitos e onde vivem aqueles cidadãos. Como devem já ter percebido, aquilo que preconizamos, na realidade, para o cidadão, para a melhoria e para o envolvimento do cidadão, seria melhorar o espaço cidadão. Bem sabemos que já existe um espaço cidadão, mas em que é permitido apenas deixar uma mensagem que o consumidor tem que escrever e, portanto, nós diríamos que, de facto, deveria ser melhorado este espaço de cidadão, transmitir a ideia de que as opiniões dos consumidores contam, criar aquilo que já também existe noutros parlamentos, que é o seu parlamento, tentar recolher e, mais uma vez aqui, incutir a bidirecionalidade da mensagem. Venham a nós, juntem-se a nós, participem nas nossas iniciativas. O que é que têm a dizer sobre esta temática, sobre esta iniciativa que nós agora apresentamos? Isto, de alguma forma, tem como consequência criar um sentimento de pertença do próprio cidadão ao Parlamento. Depois, também acharíamos muitíssimo interessante a realização de inquéritos sobre as necessidades dos consumidores cidadãos, dos cidadãos, relativamente a temáticas em que o legislador
poderia certamente influenciar, não só a realização de inquéritos, mas também a criação de consultas públicas sobre determinadas temáticas dirigidas a populações muito específicas, bem sabemos que já existe um fórum de discussão, mas é pouco interativo, tornar os fóruns de discussão mais apelativos para recolha direta de contributos, quiçá, e como nós fazemos também na DECO, e daí a minha apresentação, a minha referência inicial aos focos grupos, aproximar, conhecer, ouvir aquilo que os cidadãos têm a dizer é absolutamente essencial, e nós na DECO, trabalhando nós há tantos anos para os consumidores, muitas vezes aquilo que eles nos dizem no âmbito desta metodologia e destes focos grupos, às vezes deixa-nos de facto espantados e permite-nos levar a tomar outras decisões e tomar outras iniciativas que vão ao encontro dos seus interesses. A questão da acessibilidade parece-me fundamental, e aqui referimos concretamente a pessoas com algum tipo de incapacidade sensorial. Julgo que naturalmente não constituirá novidade para os senhores deputados. A própria realização de inquéritos sobre a utilização do site, mais uma vez a avaliação dos próprios cidadãos acerca daquilo que é expresso e que faz parte do site. A questão dos temas eu já referi, é fundamental as temáticas, colocá-las por grandes temas e, em função disso, o cidadão poder verificar que iniciativas parlamentares, que projetos, que leis foram aprovadas, o que é que esteve na base dessa discussão. E há algo que também nos parece muito importante, até para escrutínio até dos senhores deputados, que seria criar-se um espaço também dentro deste espaço o pleonasmo cidadão, que era tornar mais simples e mais comunicável a atividade de cada um dos deputados. Uma coisa do género, veja o que tem feito o deputado que elegeu. Isso também é visto noutros parlamentos e também não constituirá novidade para os senhores deputados, mas parece-nos absolutamente essencial para que os cidadãos tenham, no fundo, feedback de uma forma fácil e não tão complicada quanto é agora daquilo que foram, ou daquelas que foram as iniciativas dos senhores deputados. Naturalmente que julgo que já terei focado a questão de, havendo um espaço para cidadão com a possibilidade de comentários, inclusivamente de um blog, seria para nós também muitíssimo interessante. O Parlamento Europeu tem essa característica, a própria Organização de Defesa dos Consumidores Europeia também tem, sobre temáticas que são de relevante interesse para os consumidores, e depois naturalmente a necessidade de responder atempadamente. Bem sabemos que estas novas tecnologias de informação requerem de nós também muito mais recursos e muito mais trabalho, mas é fundamental a resposta. Por último, ou antepenúltimo, a aposta nas redes sociais. Bem sabemos que temos já um Parlamento Cultural. De facto, as redes sociais estão aí e quem não está sofre as consequências pelo facto de não estar. Parece-nos fundamental que sejam também introduzidas aqui várias medidas no que respeita às redes sociais, no sentido de dar a conhecer aquela que é a atividade do Parlamento junto dos cidadãos, até para aqueles que não visitam o site do Parlamento e que conseguem ter uma informação muitíssimo atualizada acerca daquelas que são as iniciativas. A importância de dar resposta, mais uma vez, imediata, a possibilidade de se fazer um rating das próprias iniciativas, para haver aqui, de facto, alguma avaliação de impacto, e talvez a criação de contas nas redes sociais dirigidas a determinados públicos específicos, juventude, organizações da sociedade civil, enfim. Por último, e termino aqui a minha intervenção, que espero não tenha sido muito demorada para dar a ocasião de respondermos às perguntas que entenderem por convenientes, é naturalmente fundamental, e como disse, nós próprios estamos a fazer essa evolução na nossa organização. A digitalização é fundamental, que possamos estar mais próximos dos consumidores. É isto que o mundo atual hoje nos exige. Mas não podemos, de facto, olvidar todos aqueles que têm uma falta de literacia digital, não têm acesso à internet ou, por simplesmente, não têm interesse. E, relativamente a esses, deixaríamos também aqui a nota de que, em nosso entendimento, revela-se também fundamental um conjunto de iniciativas por parte da Assembleia que também atinja este público-alvo e, quem sabe, que permita até despoltar a utilização das novas tecnologias futuramente. Muito obrigada.
É claro, peço desculpa. Por favor. Muito rápido. Dr. Paulo Fonseca. Tudo foi dito, portanto, não há, é mesmo para reforçar só aqui dois pontos fundamentais. O primeiro ponto está relacionado também, e porque eu também sou, portanto, enquanto cidadão, enquanto técnico, as dificuldades que, confesso, muitas vezes senti no site da Assembleia da República para tentar descodificar, efetivamente, não só alguns procedimentos legislativos, mas onde é que estavam esses procedimentos legislativos. Quantas vezes me deparei com as dificuldades em conhecer a própria comissão parlamentar responsável por aquele projeto e, portanto, que muitas vezes é difícil, portanto, encontrar. Para o cidadão, neste facto, ainda é mais difícil em poder encontrar a respectiva comissão. O que nos leva a pensar que para o cidadão, muitas vezes, o que interessa não é tanto conhecer a comissão, mas a área. E, portanto, a primeira porta de entrada para o cidadão deve ser a própria área, ou seja, o site, encontrar-se no site aquilo que mais interessa neste momento ao cidadão e colocar sobre duas vertentes, quer conhecer, quer participar. Se colocarmos a tónica no quero conhecer, o que é que eu quero ver? Eu quero ver efetivamente o que está a ser feito na minha região. A minha colega Ana Tapadinhas disse, e muito bem, que de facto é necessária alguma regionalização no Parlamento, porque representa também os interesses dos cidadãos a nível regional e local. Eu quero saber de que facto o que se está a passar na minha região, o que é que o deputado está a fazer relativamente à minha região, ou qual é que é o interesse que uma iniciativa que pode existir, uma petição que tem interesse para a minha região, como é que eu posso conhecer? E por outro lado, e também no conhecer implica também simplificar o próprio processo legislativo. E nós costumamos dar muito este exemplo, porque já todos os senhores deputados, e portanto estiveram certamente em Bruxelas e utilizaram o metro, e o metro em Bruxelas tem aquelas luzinhas com as estações onde vai passar, onde vai a seguir. E isto é muito interessante para o processo legislativo. Às vezes aquela linha, percebemos onde é que está neste... Portanto, primeiro conhecer o que é a linha, onde começa o processo legislativo, onde é que acaba, e depois termos esta linha, este seguimento, perceber onde é que se encontra. E há formas, às vezes, exatamente esta timeline, com ícones, que às vezes é mais fácil e é mais perceptível para o cidadão perceber onde é que se encontra, em que estado é que se encontra este processo. Por outro lado, e também foi referida a ideia do blog, dar-vos também um exemplo que aconteceu com o TTIP, por exemplo, que é um assunto extremamente complicado, onde tivemos também a função, enquanto Organização de Defesa dos Consumidores, trazer, e o caso do CETA também, mas trazer este acordo para os cidadãos, para a discussão com os cidadãos. E isto é uma dificuldade que penso que até os senhores deputados partilham, esta dificuldade de explicar, de comunicar com os cidadãos. E a organização da qual nós fazemos parte a nível internacional, o BEUC, criou para este efeito um blog que era não só explicativo, mas que atualizava diariamente com conceitos o que é que se está a passar, o que é que se vai passar a seguir, desmaterializando ou simplificando algumas questões, outras apontando normalmente as reivindicações. Não é isso que se exige aqui ao Parlamento, mas de certa forma permitir um acompanhamento por parte do cidadão. É porque o cidadão utiliza cada vez mais digitalmente, e aqui temos que pensar nos próprios aparelhos que estão em causa, o iPad, o smartphone, por exemplo, o tablet, o smartphone, em que há aqui uma leitura mais vertical da informação e, portanto, o blog tem esta facilidade em que permite não só um histórico, mas o acompanhamento. Depois, eu quero participar, de facto, e isto sentimos muito, e nós já tínhamos também trabalhado, até mesmo com a Comissão Europeia, em alguns questionários sobre a aproximação das instituições europeias aos cidadãos europeus, que aí há também um grande afastamento, e, portanto, foram descolocadas várias questões sobre um conjunto de portais, nomeadamente o Your Europe, se dava resposta, efetivamente, às necessidades dos cidadãos. E o que nós dizíamos é que o cidadão não se sente... não só empoderado no que diz respeito à informação, mas também sente que não tem que participar, e mesmo que participe não sabe como, e não sabe que efeito é que isto que a sua participação vai ter. Daí que seja necessário encontrar mecanismos, e a ideia de termos um perfil do utilizador passa também pelo facto de que, ao registar-me, por exemplo, no site da Assembleia, as minhas escolhas vão ser determinantes, e depois os algoritmos farão todo o trabalho subsequente, as minhas escolhas vão ser determinantes para eu poder perceber, acompanhar e participar em todos os procedimentos. Se pensarmos no registro de transparência que a Comissão Europeia tem para, efetivamente, quem queira participar nestes processos legislativos que existem, outro tipo de procedimentos, toda a nossa inscrição
avaliação é feita no sentido de perceber, de criar aqui um perfil que depois nos permite, e nos tem permitido, por exemplo, a ADECO, enquanto organização da sociedade civil, ter um acompanhamento muito maior, e melhorou de facto e bastante. Recebemos sempre os roteiros das ações que estão ali em causa e perceber muito melhor o que se está a passar. Depois recebemos alertas do que se está a passar, onde nós, se respondemos a uma consulta pública, depois vamos receber mais tarde o alerta do que se passou. Atenção, a sua resposta foi encontrada aqui, ou isto foi tido em consideração. E este alerta que temos, toda a bidirecionalidade que existe e que já foi aqui referido, é de facto fundamental para aproximar o cidadão e para envolver o cidadão. Porque o cidadão sente muitas vezes que, por muito que participe, é só mais um contributo, é uma mensagem que eu deixo, não tem retorno. E, de facto, mesmo que o cidadão ou não tenha razão, porque, de facto, falamos cada vez mais de espaços abertos que permitem também, muitas vezes, não só os melhores comentários, mas também não só as melhores participações, mas, de facto, tem que haver sempre uma resposta para o cidadão, ou seja, não aceitamos o seu contributo porque de facto não é relevante ou o seu contributo coloca-nos aqui alguns constrangimentos, mas esta receptividade é de facto bastante importante. Portanto, simplificação, participação e conhecimento são aqui 3 palavras-chave fundamentais. Presidente, eu esqueci-me de referir que trazemos aqui as nossas revistas e muito atual, na última revista da Proteste, vem nela incluído um estudo que fizemos sobre a confiança que os consumidores têm nas instituições públicas e eu deixo aqui naturalmente para este grupo de trabalho, mas o título é justamente Não Sabem, Não Confiam, ou seja, o inquérito que fizemos em que obtivemos cerca de 2.596 respostas justamente colocam a tónica na falta de conhecimento sobre o funcionamento das instituições e, nesse sentido, a falta também de participação, o que depois tem naturalmente como consequência também a falta de confiança, mas eu deixo aqui não só o nosso relatório de atividades, em que de alguma forma demonstra aquilo que tem sido estas campanhas de envolvimento e as nossas iniciativas que têm envolvido os consumidores, mas também os próprios artigos da revista. E agora... Muito obrigado. Não direi que foi uma catadupa de sugestões, mas foi um excelente contributo para o acervo de sugestões que nós justamente esperávamos da vossa parte. Para tentarmos criar uma metodologia com alguma dinâmica relativamente aqui aos nossos trabalhos da tarde, eu ia pedir, como fizemos na primeira audição, que quem quisesse colocar questões o fizesse e depois fazia um favor de tomar nota e depois fazíamos uma abordagem final. Muito bem. E então, assim sendo, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a DECO e registamos não apenas as vossas recomendações, mas sobretudo a vossa disponibilidade para fazer parte ativa deste processo e, portanto, esta é uma primeira abordagem, certamente de muitas, com as quais iremos contar. O tempo é curto e registramos muitas das sugestões que vêm em linha de alguma forma com aquilo que temos vindo a ouvir, que é um pouco também a nossa sensibilidade, alertam para questões particulares que realça a questão, enfim, que no final foi falado da bidirecionalidade, que foi reforçada ao longo do conjunto de propostas, mas há uma questão em particular sobre a qual eu penso que ainda não conseguimos obter uma resposta, ou seja, o diagnóstico é consensual, mas a resposta é difícil e, sendo esta a vossa área de especialidade, se calhar podem ajudar, que é a questão da desconstrução da linguagem, da questão da acessibilidade da linguagem, porque todos os parceiros com quem temos vindo a falar e todos os estudos que analisamos identificam a necessidade de facilitar essa linguagem. Agora, em termos muito práticos e pragmáticos, até através da vossa revista têm essa experiência, qual é a vossa análise? Como é que, num mundo ideal, veriam o Parlamento, por via das suas ferramentas digitais, a responder a este desafio? Era a única questão que gostaria de colocar para já. Obrigado. Obrigado. Sr. Deputada Luísa Apolónia. Obrigada, Sr. Presidente. Quero também, como membro deste grupo de trabalho, agradecer a exposição, que eu acho que foi excelente, da DECO, dos 2 membros que fizeram a intervenção. Eu acho que não tenho, assim, propriamente uma questão para colocar, mas gostava talvez de reagir um bocadinho às vossas reflexões,
para que depois vocês também possam refletir ou comentar. Porque, por exemplo, algumas coisas, daquilo que eu me apercebi, eu também não sou uma conhecedora muito grande, não conheço com grande detalhe o próprio site da Assembleia da República. Conheço aquilo que, enquanto parlamentar, tenho muitas vezes necessidade de ir consultar. E muitas das vezes aquilo que eu tenho necessidade de consultar também, se calhar, é aquilo que muitos cidadãos têm necessidade de consultar. Por exemplo, um processo legislativo, em que fase é que está? Estou em várias comissões, não consigo acompanhar plenamente todas as comissões e, às vezes, antes de me ser marcada uma ordem de trabalhos para uma determinada comissão, eu tenho que ir ao site, perceber em que fase é que isto está. E, por norma, encontro essa informação. A informação que pretendo. Pronto. Por exemplo, foi aqui detalhada a questão sobre a falta de informação sobre a tramitação das próprias petições. Por exemplo, aqui as pessoas que são técnicas e dos serviços responderão certamente melhor do que eu, mas a ideia que eu tenho é que a informação sobre as petições e sobre a tramitação das petições está sempre atualizada no site da Assembleia da República, que é muito fácil mesmo encontrá-la. Em que comissão é que está? Acho que é muito fácil encontrar fazer o acompanhamento dos passos das petições, da tramitação das petições. Por exemplo, as audições, julgo eu, não sei se isso acontece em todas as comissões, é uma coisa que fica quase imediatamente disponibilizada no próprio espaço das comissões, ou seja, qualquer cidadão pode chegar, clicar e ouvir uma audição que se passou numa determinada comissão, ou seja, aquilo que para mim eu tinha como fácil, até que apresenta-me aqui como uma coisa relativamente complicada. Então, se calhar, o problema não é tanto a falta de disponibilização da informação, é mesmo a forma como ela é apresentada. Se calhar podemos mesmo chegar a essa conclusão. E então aí sim, por exemplo, 3 grandes mensagens que eu retirei das vossas exposições foi justamente o simplificar, o tornar mais apelativo e o descodificar. E nada disto tem exatamente a ver com falta de informação. Tem a ver com a forma como se apresenta a informação ao cidadão. E eu acho que é muito importante, de facto, a questão que aqui colocaram. O deputado Ricardo já aqui levantou a questão da linguagem, que também tinham colocado. E, de repente, eu nunca tinha pensado nisso e, portanto, até vos agradeço a exposição, porque isto é mesmo assim, a gente vai refletindo a partir daquilo que houve. E, curiosamente, já não sei se foi ontem, se foi anteontem, não estou recordada, mas houve um destes dias, não, ontem não foi, que foi o debate com o Primeiro-Ministro, portanto há de ter sido no outro dia, havia um projeto de lei, ou uma proposta de lei, julgo que era mesmo do Governo, sobre a aquacultura. Pronto. Um cidadão que não seja especializado na matéria vai ler o título da proposta de lei e não sabe o que é que se está a discutir, porque aquilo de facto é complexo na forma de disposição do tema. Mas, curiosamente, eu estava no gabinete, ou fui ao gabinete na altura em que estava a ser discutido esse projeto de lei e tinha o canal Parlamento ligado e havia uma barra por baixo, informativa, que simplificava exatamente a mensagem para o cidadão, porque dizia a proposta de lei aquacultura ou aquicultura. E, portanto, qualquer pessoa olha para o tema e está descodificado. Não tem aquelas 10 linhas do título da proposta, não é? Está descodificado para o cidadão. Aquacultura. Portanto, toda a gente percebe aquilo que está a ser discutido. E, portanto, agora quando falaram, lembrei-me deste pequeno pormenor. E, de facto, se calhar isto é uma forma de chegar mais facilmente ao cidadão. Os títulos das propostas de lei, dos projetos de lei, às vezes são mesmo muitíssimo complexos. Nós próprios, às vezes, quando não estamos especializados nas matérias, quando vamos ver a agenda de trabalho, o que é isto, não é? Pronto, os deputados que acompanham as matérias saberão, mas outros terão que também descodificar. Pronto. Então, essa questão que levantaram do tema, eu acho que é muitíssimo interessante, muito interessante mesmo. Outra coisa que eu acho é, por exemplo, que eu sinto muito os cidadãos, quando chegam muitas vezes à procura do em que fase é que estamos, não é? Num determinado processo, os cidadãos não sabem como é que decorre o processo legislativo, não sabem.
não sabem como é que funciona a Assembleia da República e se calhar logo numa primeira fase o site da Assembleia da República poderia, de uma forma apelativa, lá está, prestar essa primeira informação a muitos dos cidadãos. Eu não estou a fazer perguntas como vêm, estou a reagir, a refletir, a falar alto sobre algumas das questões que colocaram que eu achei muito interessantes e que estou aqui a ligar a algumas das vivências que eu também vou fazendo na auscultação dos cidadãos relativamente aos trabalhos da Assembleia da República. Muito obrigada. Pergunto aos nossos técnicos se algum quer partilhar algum ponto de vista. Dr. Rui Costa. Eu queria também agradecer à doutora Ana Padinhas e ao Dr. Paulo Fonseca as contribuições que nos deram, que foram muitas e valiosas. Algumas sugestões de grande relevo e também implícitas algumas críticas. A maior parte são decisão estritamente política e, portanto, não cabe aos serviços a sua resolução, embora tivéssemos tomado devida nota, mas, de facto, o nosso site tem muita informação estruturada, e reconheço que, por vezes, há alguma dificuldade na pesquisa por quem desconhece quer o processo legislativo, quer a linguagem do processo legislativo, embora tenhamos depois um glossário para traduzir essa linguagem, mas de facto ele existe enquanto glossário, mas não está explícito. Mas para lhe dizer tão simplesmente que nós chegamos a este ponto e estamos aqui justamente para alterar, para melhorar e para facilitar. O resultado que, enfim, estes trabalhos vão ser seguramente a melhoria do nosso site, da nossa comunicação e do acesso mais facilitado dos cidadãos ao Parlamento e a sua interação. Vamos ter em conta muitas contribuições que aqui têm sido feitas e, por isso, também não faço nenhuma pergunta, queria apenas fazer este comentário e agradecer a vossa participação. Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, parece-me que não. Devolvi-lhe a palavra. Relativamente. Vamos completando, como aliás fazemos sempre. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada, começando pelo final, peço desculpa pelas senhoras. Naturalmente, em primeiro lugar, agradecer as vossas amáveis palavras. As críticas que aqui fazemos naturalmente devem ser vistas como críticas construtivas daquilo que é uma organização que felizmente trabalha muito proximamente com a Assembleia da República e que eu diria diariamente, se calhar é exagero, mas de 2 em 2 dias consultamos o site no sentido de saber se podemos ter... Nós estamos em fase diária. Exato. Se podemos ter intervenção e dar aqueles que são os nossos contributos, dando assim voz àquilo que são as nossas preocupações e as preocupações daqueles que representamos. Quando há pouco referíamos as audições parlamentares, naturalmente que temos o cuidado de segui-las e até vê-las antecipadamente quando somos ouvidos em último lugar. A nossa sugestão, diria eu, crítica sugestão, é saber o que daqui resultou, ou seja, qual foi a evolução do processo legislativo relativamente, não é à nossa reivindicação, é àquela iniciativa que foi aqui abordada, o que é que daqui resultou, qual foi o projeto de lei, que a iniciativa, eventualmente, que os partidos, que cada um dos partidos terão tido nesta matéria, é essa a dificuldade que nós temos. Mas, como disse, se calhar é uma dificuldade nossa. Sim. Mas também só referir aqui uma questão. O Sr. Deputado levantou uma questão muito importante, que é o facto que, e eu também isto é importante deixarmos claro, a informação está toda lá. Está toda lá. Isso é o ponto de partida que temos. Ela está lá a informação. Eu nunca tive dificuldade nenhuma em conseguir uma proposta, em ter acesso a um documento, a um parecer que tenha sido efetivamente junto, neste caso, a uma audição. Agora, temos que pensar que os consumidores não conhecem todas as petições. As petições têm números, lhes são dados, e muitas vezes eu tenho que procurar a petição pelo número. Ou então eu tenho que seguir uma lista de petições que tenham sido apresentadas naquela comissão. E já tentei várias... Ou seja, isto já... Não é isso, só queria chamar a atenção para que ligue o microfone, porque isto está a ser gravado. Eu peço desculpa, porque também estou aqui a intrometer.
Por acaso é uma questão que nós devíamos refletir, porque tem toda a razão nisso que está a dizer, porque agora o tema significa que a palavra tem que estar contida na síntese da petição ou do projeto de lei. Aquela palavra que nós estamos a procurar. E o que vocês estão a sugerir é temas mais vastos, onde se incluíssem, que não tenha que estar no título. A construção tem que ser... A construção tem que ser... Exatamente. Primeiro tem que haver um bom motor de pesquisa, e isto também é um grande desafio, ter um bom motor de pesquisa, que não é fácil, que consiga efetivamente desconstruir e perceber ou ser mais intuitivo naquilo que o cidadão pretende. E, de facto, eu sinto conseguir aceder à página da petição, está lá tudo, mas chegar à petição é que é o caminho mais difícil. E, portanto, a nossa ideia, quando pensávamos no facto de termos aqui várias temáticas que o consumidor, ou que eu sou sempre o consumidor, mas é o cidadão, possa efetivamente ter acesso. Se pensarmos, por exemplo, ambiente, depois abrir, dividir e chegar aqui, é mais intuitivo. Eu vou seguindo um caminho enquanto cidadão para chegar. Se eu estiver numa parte que tenha só petições, temas, eu vou seguir, eu vou chegar mais depressa. Porque estamos sempre a pensar na nossa petição e queremos consultar a nossa petição. Mas eu, cidadão, subscrevi até várias petições. Eu quero conhecer o estado de outra petição que foi entregue. Aliás, eu quero saber se sobre esta matéria já foi entregue alguma petição. Portanto, é mais neste caminho. Esta questão do motor de busca e o motor de pesquisa é absolutamente essencial, e o que nos parece é que ele de facto necessita muitíssimo ser melhorado no site da Assembleia da República. E na realidade, quando referimos, e quando o Paulo acabou de referir muito bem, a questão do cidadão, e foi por isso que apresentámos aqui a proposta da melhoria do espaço do cidadão com grandes temas, transportes, água, eu sei lá, serviços financeiros, é isto que diz ao cidadão. Estas temáticas, e nós temos muito essa experiência, bancos, seguros, estas são as palavras que entram nos ouvidos dos cidadãos. E, portanto, isto para o espaço cidadão. Outra coisa e outra proposta, tal como a apresentámos, é existir o tal espaço para organizações de sociedade civil ou para outros destinatários que assim o entendem, no sentido de haver aqui, de facto, um acompanhamento, eu diria, mais fácil, mais imediato daquelas que são as nossas iniciativas ou até as respostas às iniciativas da Assembleia da República. Desta forma, permitindo uma melhor inter-relação entre aqueles que são os interessados neste processo. Relativamente à desconstrução da linguagem, como disse muito bem o Sr. Deputado, é consensual. Nós próprios, como calcula, é um trabalho que temos feito ao longo dos anos na DECO, é justamente falar, é como costumamos dizer, é falar de pessoas para pessoas, não é? Não conseguimos, isto é uma aprendizagem que temos feito na DECO, sendo que a grande maioria dos trabalhadores e dos colaboradores da DECO são especializados, são juristas e, portanto, falam muito legalês, não é? E eu diria que desde logo a primeira mensagem que temos quando entramos na DECO é: há determinado tipo de palavras que são proibidas de ser ditas na comunicação social, na comunicação que fazemos em sede de audições parlamentares. Naturalmente que se tem que adequar o discurso, mas de facto é aquela mensagem e que é muito difícil a resposta, como disse muito bem, falar pessoas para pessoas. Como eu disse inicialmente, parece-nos que aquela iniciativa do Parlamentês está bem feita, é uma excelente iniciativa, pode ser ainda mais acessível, mais melhorada. Veja-se, por exemplo, e agora com outro público-alvo, o Parlamento para as crianças, tem o Parlamento Jovem, mas depois tem outro canal para as crianças, está fantástico. No site, exatamente, está fantástico, efetivamente é uma linguagem adequada. Para os cidadãos, pois tem que se retirar tudo quanto é, e esse o esforço que temos feito nas revistas é assertivo, apelativo, retirar muita linguagem jurídica, mas vejamos, estamos a falar no espaço cidadão. Isto não retira, mais uma vez digo, a necessidade e as obrigações legais que tem uma Assembleia da República no que respeita à sua atividade parlamentar. Falamos do espaço cidadão, não estamos a dizer que devem
retirar esta questão, as características técnicas da vossa informação, porque naturalmente estão obrigados a isso, mas sobretudo é simplificar, é chegar à mensagem. E lá está, estas metodologias que nós utilizamos, que nós próprios utilizamos, a avaliação que os próprios consumidores e associados fazem das nossas intervenções, a realização de inquéritos e os focos grupos muitas vezes dão-nos dicas para que possamos melhorar também esta nossa comunicação. Exatamente. E também, isto é algo que é importante para um site como o Parlamento, é porque é que interessa ao cidadão? Porque é que esta matéria é importante para o cidadão? E temos sempre, nem que seja 2 linhas só, a dizer ao cidadão em cada iniciativa, dizer porque é que isto lhe interessa. Não é? Porque é que é importante? E aqui isto é captar também. Porque aqui não só explicamos, mas também trazemos o cidadão para a discussão. Deixa só acrescentar, vamos-nos mesmo atropelando um ao outro, peço desculpa, mas isto é tão entusiasmante. Dar-vos o exemplo, e eu agora estava-me a lembrar, aquilo que faz, lá está, a nossa Organização Europeia de Defesa dos Consumidores, que publica com uma periodicidade muito grande uma única página, publica e envia-nos, e está no seu site, e que diz justamente o tema, o grande tema, o que é que importa, neste caso para os consumidores, porque é que é importante para os consumidores, desconstrói a linguagem e depois, naturalmente, mas numa vertente reivindicativa, que enfim não pode ser, não está tão consonante com aquela que advém dos atos legislativos aqui, ou pelo menos da finalização e dos resultados dos atos legislativos, mas no fundo o que é que se quer com aquela iniciativa. E isto é tão simples quanto isso. É explicar o problema, porque é que é importante para os cidadãos e o que é que irá ser feito. Ou seja, às vezes mais do que simplificar a própria linguagem do texto legislativo, que é impossível, porque tem que ter aqui um rigor e, portanto, aqui há termos que não podem ser ultrapassados, é simplesmente permitir ao cidadão que também perceba que aquilo é um assunto que lhe interessa ou que não lhe interessa, e, portanto, ele aqui fará a escolha, e se lhe interessa é sobre isto. E, a partir daí, ele vai procurar, ele vai verificar, tem mais liberdade. É mais fácil, muitas vezes, e na DECO, efetivamente, temos sempre este treino. Aliás, começamos todos por fazer uma formação numa escola, que é para o jurista ter que ir a uma escola, que é para descodificar toda a linguagem, e não é fácil, não é? Portanto, se estamos a falar de serviços financeiros, não é fácil transferir um spread, não é? Explicar a um jovem o que é um spread. Mas, de facto, este é o desafio. E não é simplesmente substituir a palavra spread. É porque é que isto é importante? O que é que está aqui em causa? Não é? E depois eu assimilo aquela expressão. E a partir daqui eu vou ganhando efetivamente o interesse por tudo o que é discutido. E a Ana referiu muito bem que o facto de termos aqui uma associação, muitas vezes uma organização que nos traz assuntos que são muito técnicos. Dou um exemplo que nos apareceu uma vez, Energy Demand Response. Apareceu-nos isto e nós ficámos todos cheios. O que é isto, não é? Portanto, e de facto houve um trabalho desta organização em tentarmos descodificar e explicar. Pois repare que isto é efetivamente, quando estiverem a utilizar a vossa energia em casa, perceber qual é que é o pico onde se utiliza mais e poder nessas situações não utilizar e, portanto, ou desligar as tomadas. Há aqui depois uma desconstrução muito grande, mas sempre começando a tónica. Porque é que isto é importante? Portanto... Muito obrigado. Eu creio que nos poderá deixar o teor da sua intervenção inicial. Vou enviar, porque, enfim, foi ao correr da pena, está escrito ao correr da pena, e naturalmente vou retificar aqui alguns lapsos, mas enviarei naturalmente com todo o gosto, e evidentemente que a DECO se mantém disponível para continuar a convosco colaborar naquilo que entenderem por necessário, porque naturalmente esta é também uma temática de relevante interesse para a DECO, mas também para os cidadãos, para os consumidores que representamos. Resta-me fazer votos que o nosso trabalho depois não defraude as vossas expectativas. Não defraudará, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa colaboração. Muito obrigada. E como está, enfim, previsto, damos só uma pausa para fazermos esta alteração e vamos já passar à nossa próxima audição. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada.